Boa noite, doutores. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela nossa plataforma, na nossa revisão para a segunda fase do 31º exame de ordem. Primeiramente, eu gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo tranquilo com relação ao som, se a gente pode já ir iniciando devagar enquanto os outros colegas dão início aí e conectam com a gente, né? Então, mais uma vez a gente está aqui. O objetivo da aula de hoje, como eu mencionei no grupo, né, como eu mencionei para quem está no grupo, na verdade, é a gente arrematar alegações finais, fechar a análise de alegações finais, ingressar na análise de apelação criminal e, se der tempo, falar também da fase pré-processual, né, daquelas noções da fase pré-processual que é super importante, que vai desde a prisão até a opinião delicti do Ministério Público. Então, para a gente começar, já ir começando devagar, a gente vai fazer um rápido apanhado do que a gente viu na última aula com relação à sentença penal, que é um conhecimento, um comentário imprescindível para quem vai realizar essa segunda fase. Não há como realizar a peça, alegações finais e apelação de forma satisfatória sem conhecer o caminho da sentença, sem conhecer a sentença penal. Então vamos lá, vamos adiante, vamos iniciando aqui. Pergunto também, vocês estão visualizando bem a apresentação que está sendo feita, que é o material da aula de hoje, que começa lá com aquela tela acerca da sentença penal. Então eu coloquei aqui na apresentação, na live, o material da aula de hoje, que começa com um resumo da aula anterior, da aula 4. Então só me indiquem aí, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza. Doutora Jaqueline, a senhora está conseguindo visualizar? Doutor Sérgio, doutora Vanessa, doutor Eduardo, doutora Ana Bárbara, doutora Valéria, vulgo doutor Cleison, estava até pouco tempo conectado, só que eu acho que ele saiu para tentar entrar como Cleison. Perfeito, perfeito. Agora sumiu. Tá. Então, creio eu que quando eu iniciar aqui já vai aparecer. Então, vamos lá, meus amigos. O que a gente vai falar a partir de agora? Tá? A gente vai fazer um rápido apanhado, uma rápida revisão daquele caminho da sentença. Aquele caminho da sentença, ele sempre vai começar com a análise da procedência ou improcedência da inicial. E no processo penal, a inicial é a queixa-crime ou a denúncia, é a peça acusatória, que, dependendo do tipo de ação penal, se for ação penal pública ou se for ação penal privada, vai ter um outro nome, vai ter um nome diferente. Então, o Ministério Público oferece uma denúncia quando é crime de ação penal pública. A parte, a vítima, o querelante oferece uma queixa-crime quando for crime de ação penal privada. Entretanto, ambas as peças têm fundamento no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, eu terei o oferecimento dessa peça acusatória, dessa inicial, e depois de seguir todo um caminho processual, que vai passar por uma resposta escrita à acusação. Antes da resposta escrita, inclusive, o juiz vai receber a denúncia ou queixa. Posteriormente, resposta escrita à acusação. Na sequência, a gente passa por uma instrução processual, alegações finais, e então a gente chega nessa sentença. E essa sentença vai analisar exatamente a procedência ou a improcedência da denúncia ou queixa. Alguns fogos, né? Hoje é feriado de Corpus Christi, então alguns fogos, barulho de um sino, tem uma igreja aqui próximo da minha casa, mas nada que nos atrapalhe, pelo contrário, que nos abençoe. Então a gente prossegue, né? Essa sentença, ela vai exatamente analisar, vai exatamente julgar procedente ou improcedente a denúncia ou queixa-crime. Então, a partir dessa análise, haverá, como consequência, condenação ou absolvição. Condenação com base no artigo 387, e é importante lembrar que o juízo penal ele tem competência para fixar o valor mínimo a título de reparação do dano. Então, em caso de eventual condenação prevista lá no artigo 387 do Código de Processo Penal, no inciso 4º, o juiz poderá arbitrar o valor mínimo para fins de reparação do dano. A absolvição com base no artigo 386, naqueles 7 incisos que nós já analisamos. 2 incisos tratam de materialidade, um com dúvida e outro com certeza. Inciso 3º trata da atipicidade. Inciso 4º e 5º trata da autoria, novamente com certeza
versus dúvida, como analisamos na aula anterior. Inciso 6º, hipóteses taxativas de erro de tipo, erro de proibição, inimputabilidade, excludentes de licitude, hipóteses taxativamente previstas no inciso 6º, inclusive com a remissão ao artigo, então isso te facilita muito. E, finalmente, o inciso 7º, que é uma hipótese residual, quando não houver prova suficiente à condenação. Ou seja, quando você não tiver a presença de nenhum dos incisos anteriores, você vai se utilizar, você vai lançar a mão do inciso 7º. Tranquilo? Vimos também a importância do parágrafo único do artigo 386, porque ele indica que, havendo sentença absolutória, no parágrafo único, deve o magistrado colocar o réu em liberdade, então isso te indica um possível pedido de alvará de soltura, cessar as medidas provisoriamente aplicadas, né, as medidas cautelares que porventura tenham sido aplicadas. Então, se ele estava comparecendo mensalmente em juízo, se ele estava justificando atividades, se ele estava impedido de frequentar determinados lugares, de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, isso igualmente perderá validade e isso igualmente será cessado em razão da absolvição. E, finalmente, terceiro inciso, aplicará a medida de segurança se cabível. Será cabível quando houver um incidente de insanidade mental que indique essa inimputabilidade por doença mental, e aí, então, o magistrado irá aplicar, no caso de absoluta incapacidade em razão dessa doença mental, irá aplicar medida de segurança, que pode ser de tratamento ambulatorial ou de internação. Então, já sabemos, para procedência ou improcedência da denúncia ou queixa, o magistrado vai se balizar pelo princípio do indúbio pro réu. Ou seja, é necessário que haja certeza, não basta mais a justa causa. Justa causa é para iniciar a ação penal. Para condenar, para absolver, é necessário que haja certeza. Só haverá condenação se houver certeza. E certeza é prova de autoria, mais prova da materialidade. O que é diferente da justa causa. Porque a justa causa indica, na verdade, indícios de autoria, mais prova da materialidade. Então gera um certo grau de dúvida, logo a justa causa não é suficiente para condenar. Na sequência, analisamos também na aula anterior, falamos também na aula anterior que em se tratando de sentença condenatória, não basta dar procedência a essa inicial, não basta condenar o réu. É necessário, na sequência, proceder à dosimetria da pena. E aí a gente já verificou também, na aula passada, este caminho da sentença, né? O que a gente chama de caminho de sentença, onde ela começa e onde ela termina. Começa no artigo 68 do Código Penal e termina no artigo 77 do Código Penal. E eu, inclusive, te recomendei, olha, eu preciso que aqui você faça alguns vídeos, para que no seu vademecum, por esse caminho de vídeos, por essa sequência de vídeos, você consiga proceder a um checklist do que tem que ter as suas alegações finais. E agora eu estendo, além das alegações finais, esse checklist também vai servir para a apelação, quando houver uma sentença condenatória. Por quê? Porque este caminho é o que deve ser observado na sentença. Então, a peça que vem antes da sentença ou a peça que vem depois da sentença vai ter que observar inequivocamente o caminho da sentença. Então, no artigo 68, você precisa fazer um vídeo para o artigo 59, porque o artigo 68 diz que o critério será trifásico. O artigo 59 do Código Penal indica as circunstâncias judiciais, que são aquelas utilizadas para fixar a primeira fase da dosimetria da pena, para fixar o que se chama de pena base. Circunstâncias judiciais e, se for crime de tráfico de drogas, natureza e quantidade do entorpecente. Sem esquecer da súmula 444 do STJ, que indica que ações penais e inquéritos policiais em curso não podem servir como base para agravar a pena na primeira fase. Ou seja, o fato do seu cliente ter vários antecedentes não pode servir de fundamentação para aumentar a pena base. Tranquilo? Na sequência, a incidência de agravantes e atenuantes. Então, no artigo 59, eu preciso de um vídeo para o artigo 65, que é o artigo que trata das atenuantes. Atenuantes mais comuns, minoridade relativa,
confissão espontânea, senilidade, ou seja, ter mais de 70 anos ao tempo da sentença. Então, essas três, praticamente, são as que são rotineiramente cobradas pelo examinador na segunda fase do exame de ordem. Terceira fase da dosimetria é a única que a gente não tem nenhum artigo para fazer remissão. Porque eu já te disse que a terceira fase são as frações, são as causas de aumento, são as causas de diminuição. Então, não se tem, neste caso, um artigo específico. Eu não tenho nenhum artigo que me traga todas as causas de aumento ou todas as causas de diminuição. Na verdade, isso está espalhado ao longo do Código Penal e até mesmo da legislação especial. Então, eu tenho como exemplo tentativa, participação, erro de proibição evitável, tráfico privilegiado, furto privilegiado. Então, eu tenho várias hipóteses de fração, inclusive o concurso de crimes. Sendo um concurso de crimes formal perfeito, gera uma causa de aumento. E tudo aquilo que for fração, eu já te indiquei que essa fração será valorada na terceira fase da dosimetria de pena. Na sequência, a detração, que é cômputo de prisão provisória, administrativa ou internação. Então, se o seu cliente eventualmente foi preso por um mísero dia, você já sabe que um dos pedidos, uma das teses da sua peça é exatamente a detração. Fixação do regime inicial. Ora, a fixação do regime inicial precisa observar o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, se o seu cliente for primário. Se ele for reincidente, irá, então, se observar a súmula 269 do STJ. E você não pode esquecer que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que diz que quando o crime for hediondo, o regime inicial será necessariamente o fechado, é inconstitucional, por força do que consta na súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Como estamos? Está muito rápido? Está devagar? Dá para ir? Dá para levar? Então a gente está fazendo um apanhado geral aqui da aula anterior para a gente então poder ingressar no nosso assunto principal de hoje. Dei um feedback aí, como é que está a situação do Brasil. Se está dando para levar? Tá rápido. É porque é um resumo, né, doutora, no caso, mas eu vou tentar dar uma desacelerada. É porque, como o assunto é interessante, a gente começa a se empolgar e já viu aí. Quando a gente vê, a gente já está muito rápido, muito adiante. Boa noite, doutora. Não, na verdade, a gente estava fazendo uma revisão da aula anterior, falando da dosimetria de pena, do caminho da sentença, para então começar efetivamente a resolver um caso prático, para a gente encerrar de forma, pelo menos provisoriamente definitiva, né, se é que isso existe, a análise das alegações finais. Então vamos lá. Feita a detração, a gente passa então para a fixação do regime inicial, com as observações que já foram ditas. Na sequência, substituição da pena restritiva, da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, o magistrado vai analisar se estão presentes as circunstâncias do artigo 44 do Código Penal e, finalmente, se chega lá no artigo 77 do Código Penal, que é a análise acerca do sursis, ou seja, da suspensão condicional da pena. E aí termina a sentença. E aí termina a sua peça. Então, eu te pedi um vídeo do artigo 68 para o 59, no 59 para o 65, e aí a gente prossegue. Um vídeo do 65 para o 42, um vídeo do 42 para o 33, um vídeo do 33 para o 44 e um vídeo do 44 para o 77. Professor, posso fazer tudo isso numa folha só, lá para trás do Vadmecum? Não. Por quê? Porque o edital veda. Se você fizer isso numa só folha, isso é estruturação de peças. Você não pode estruturar a peça. Isso está vedado segundo o edital. Mas se você fizer artigo a artigo, não há problema, tá? Porque não há essa vedação, pelo menos não de forma expressa, no edital. Então, prosseguindo, meus amigos, vamos ingressar efetivamente no caso prático que ficou pendente na aula anterior para a gente poder definitivamente fechar as alegações finais. Então, o caso prático que a gente tem é um caso prático do 23º exame de ordem, muito interessante, tá? Tem algumas teses interessantes aqui,
até por isso a gente trouxe ele para que fosse feita a resolução. E vamos começar a fazer a leitura dessa peça, vocês vão fazendo aí junto comigo e a gente vai fazer naquela pegada. Primeiro a leitura, como rotineiramente fazemos, uma primeira leitura para saber do que se trata, para tomar pé da situação, e depois uma segunda leitura para a gente já ir construindo o nosso esqueleto, como a gente também rotineiramente já se habituou a fazer. Então, primeira leitura, que é exatamente o que você deve fazer no dia da sua prova. No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos, encontrava-se em um curso preparatório, não é o Libre, porque é em Manaus, tá? Mas é um curso preparatório. Encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus, Amazonas. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou o notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. As imagens da câmera de segurança foram encaminhadas ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155 caput do Código Penal. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099, tendo a defesa se insurgido. Recebida a denúncia, durante a instrução, foi ouvida Cláudia, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que Roberta o subtraíra, somente havendo restituição do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberta, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu e, por isso, levara-o para casa. Foi juntada a folha de antecedentes criminais da ré, sem qualquer outra anotação. O laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou seu valor de R$3.000, e o CD com as imagens captadas pelas câmeras de segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia. Você, como advogado de Roberta, é intimado no dia 24 de agosto de 2016. Quarta-feira, nos termos da denúncia. Você, como advogado de Roberta, quarta-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Óbvio, isso eles nem precisavam te falar, né? Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Roberta, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para a interposição. Valor 5 pontos. Então, olha só. Numa primeira leitura, você toma pé da situação e aí, num segundo momento, você vai fazer agora a leitura fazendo as anotações pertinentes. Então, basicamente, a primeira leitura é para você tomar pé da situação e identificar qual é a peça. Então, quando eles te falam no finalzinho, bem no finalzinho do que está indicado, que o Ministério Público fez as suas derradeiras acusações. O Ministério Público, em sua derradeira manifestação, requereu a condenação nos termos da denúncia. Ou seja, está muito claro que já teve a instrução e que agora o Ministério Público requereu a condenação. E você passa, então, a ser intimado. Você é intimado. Logo, não há dúvida que a peça a ser apresentada é alegações finais em memoriais escritos, que
a FGV tem adotado como parâmetro de correção o nome alegações finais em memoriais escritos ou memoriais. Não há problema, apesar de particularmente preferir alegações finais em memoriais escritos, tá? Então, a gente já identificou a peça, isso a gente já sabe. Vamos agora identificar o que é possível alegar enquanto tese defensiva, tá? Numa segunda leitura. Percebe o seguinte, lá no início, no dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos. Opa! Deu a idade, tem duas coisas, a priori, que são importantes em razão da idade. Uma possível atenuante na minoridade relativa ou da senilidade, bem como uma interferência no prazo prescricional. E aí, na próxima aula, eu penso em fazer uma aula de direito material. Dentre os assuntos que iremos tratar, iremos certamente falar de prescrição, que é um assunto um pouco controvertido, tortuoso, que a gente precisa trabalhar de uma forma um pouco mais pontuada, tá? É importante trabalhar porque pode vir na sua prova. Então, quando a gente fala aqui, ó, Roberta, 20 anos, quando o teu examinador te coloca esse dado, ele está te exigindo manifestação acerca da atenuante da minoridade relativa. Então, quando ele te dá a idade da vítima, você já teria que identificar essa idade e aqui puxar uma setinha e já coloca lá, atenuante da minoridade relativa. Tranquilo? Tudo bem? Prossegue o comando da questão. Encontrava-se um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou o notebook da tomada e foi para sua residência. Até então, pelo menos enquanto frase isolada, isso não importa, isso não é importante. Mais adiante a gente vai perceber que é. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. Então, essa informação aqui ela é muito importante. Na verdade, quando ela estava fora da sala de aula, a Roberta, que tinha colocado o seu computador para carregar, sai da sala e quando ela está fora da sala de aula, vem uma colega e troca o computador dela pelo da colega. E passa, então, este computador da colega a estar conectado na tomada carregando. Quando a sua cliente volta para pegar o notebook, não era mais o dela, era o da colega, mas ela não sabia. E isso, senhores, revela qual tese defensiva? Vamos agora, e aí eu deixo espaço para vocês, isso é uma pergunta, qual tese defensiva nós poderemos alegar neste caso? Erro de tipo. Perfeito, erro de tipo. Pelo que consta do comando, isso também é algo que é muito interessante. Essa parte eu achei muito interessante, foi de grande inteligência do examinador. Eu já identifico que é um erro de tipo, exatamente porque o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade. Ou seja, eu penso algo que concretamente não existe. Eu tenho uma visão distorcida da realidade. Isso é o erro de tipo. Erro de proibição. Eu sei o que eu estou fazendo, eu só não sei que é proibido. Então há, na verdade, um equívoco com relação à regra de proibição. Diferentemente do que ocorre com o erro de tipo, onde não se sabe o que faz. Absolutamente não se sabe o que faz. Então, quando o contexto da questão te indica que ela pega o computador da colega e leva para casa, sem saber que era da colega, claramente erro de tipo. Só que o erro de tipo, previsto lá no artigo 20, caput e parágrafo 1º do Código Penal, existe em duas modalidades, evitável e inevitável. E aí, neste comando de peça, não se tem, senhores, elementos suficientes para dizer se o erro é evitável ou inevitável. E sabe por que eu te digo isso? Porque o comando da peça não diz qual era a marca do notebook das duas, qual era a cor, qual era o tamanho. Olha como isso é importante. Se eu te disser que o notebook da sua colega era um notebook
cinza de 14 polegadas. E o notebook da sua colega, que ela confundiu, era da mesma marca, mesmo tamanho e mesma cor. Este erro seria evitável ou inevitável? Pergunto para os senhores. Mesma marca, mesmo modelo, mesma cor. Seria evitável ou inevitável o erro de tipo? Inevitável. Sem dúvida inevitável. Mas se eu te disser que esse notebook da sua cliente era cinza de 14 polegadas e o que ela levou enganado era preto de 15 polegadas, o erro era evitável ou inevitável? Agora passa a ser evitável. Só que o comando não te traz essas balizas, não te traz essas informações, não te diz, olha, ela confundiu por isso, para que você possa então achar se a confusão dela foi razoável ou não, se era invencível ou se era vencível, se era excusável ou se era inexcusável. E quando a FGV faz isso, é porque ela quer que você alegue algo de forma alternativa. Então, você identificou que havia um erro de tipo. Tranquilo, perfeito, excelente. Agora, esse erro era evitável ou inevitável? Como você não tem elementos suficientes para desenvolver isso, você vai precisar alegar as duas teses de forma subsidiária. O que é melhor para o teu cliente? Que o erro seja inevitável ou evitável? Ora, é melhor que o erro seja inevitável, porque o erro inevitável isenta de pena. É uma causa de absolvição do artigo 386, que pode se fundamentar tanto no inciso 3º como no inciso 6º. Então, quando o comando da questão te indica que havia um computador, mas não traz essas características, você deveria alegar, num primeiro momento, o erro de tipo inevitável, que vai ser causa da absolvição, ou seja, vai passar a ser o seu pedido principal. Na verdade, se constitui o seu pedido principal. Mas, aí lá para baixo já, caso seja evitável, se responde pelo crime na forma culposa. Existe furto culposo? E aí eu te pergunto, existe furto culposo? Artigo 155, procura lá no artigo 155, vê se tem algum parágrafo. Ser culposo pena tal? Não, não tem. E a consequência do erro de tipo evitável é que o agente passa a responder pelo crime na forma culposa. Como não existe forma culposa, não responde por nada. Mas você precisava falar isso, a banca pontuou isso. Então você precisava dizer, olha, nobre julgador, identifica-se aqui o erro de tipo inevitável. E sendo inevitável, isenção de pena, a absolvição em razão da atipicidade da conduta. Entretanto, caso Vossa Excelência entenda que o erro foi evitável, o agente deveria responder pelo crime na forma culposa. Entretanto, este crime não admite a forma culposa, pelo que será igualmente atípico, trazendo a mesma causa de absolvição, que é do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Tranquilo? Então perceba, de qualquer forma, qualquer que seja o erro, este erro de tipo vai atrair a absolvição do artigo 386, inciso 3º, tá? Por ausência de tipicidade. Prosseguindo. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. Nesta parte aqui, também vai residir um outro pedido subsidiário. Ou seja, antes mesmo que houvesse qualquer atitude policial, ela vai lá e devolve o computador. Cara, olha o que tu tens. Tu tens um crime sem violência ou grave ameaça. Tá? Tu tens um crime sem violência ou grave ameaça. Tu tens a reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia. O que é isso? Tem coisa melhor que atenuante. Exatamente, arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal. Que é uma fração. Gera uma causa de diminuição de pena, que pode variar de 1/3 a 2/3.
Então, essa pequena frase, essa pequena observação já te traz mais uma tese, que é a tese de arrependimento posterior em caso de condenação. Então, havendo condenação, seria caso de arrependimento posterior. As imagens da câmera de segurança foram encaminhadas ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155 caput do Código Penal. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099, tendo a defesa assim insurgido. Perceba, meu amigo, minha amiga. Quando se fala de suspensão condicional do processo, a suspensão condicional do processo está prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Só que o artigo 89 da Lei 9.099, ele não se aplica somente para crimes de menor potencial ofensivo. Então, lá no artigo 89 da Lei 9.099, diz que o juiz pode suspender o processo, tá? Suspender o processo, desde que a pena mínima seja de até 1 ano. Abrangidas ou não por esta lei, ou seja, sendo crime de menor potencial ofensivo ou não. Se você for lá agora no seu artigo 89, e é o que eu te recomendo, da Lei 9.099, você vai perceber que lá está escrito abrangidas ou não por esta lei. Ou seja, sendo crime de menor potencial ofensivo ou não, não importa. Para ser crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima não pode ultrapassar 2 anos. Para que caiba suspensão condicional do processo, a pena mínima não pode ultrapassar 1 ano. Então não é a mesma coisa. Não é porque está previsto na Lei 9.099 que só cabe para crimes de menor potencial ofensivo. Cara, isso foi algo que eu sempre falei nas minhas aulas, sempre de forma muito incisiva, e já caiu, e pode cair de novo, principalmente numa questão. Então não é porque está previsto na Lei 9.099 que só cabe para crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, o exemplo é o próprio crime de furto. A pena do crime de furto de 1 a 4 anos. É crime de menor potencial ofensivo o furto? Não, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Mas cabe suspensão condicional do processo? Sim, porque a pena mínima fica acomodada em até 1 ano. E, cumpridas as demais exigências do artigo 89, como, por exemplo, não responder o réu a qualquer outro processo, na verdade não se chama de réu, né? Se chama de autor do fato, que ainda não houve recebimento da denúncia, não responder o autor do fato a nenhum outro processo, por exemplo, como um dos requisitos, observados também os requisitos do artigo 77, né, que trata da suspensão condicional da pena, é isso que está lá no caput do 89, que você deve estar olhando agora. Se não está olhando agora, deveria, e eu já puxo a tua orelha, pega o artigo 89, pelo amor de Deus, e vai dar uma olhada. Então, lá no artigo 89 da Lei 9.099, a gente tem essa previsão, só que ela não cabe apenas para crimes de rito sumaríssimo, apenas quando for crime de menor potencial ofensivo. Então, neste caso, caberia. Como o magistrado, como deixa claro o comando da questão, não reconheceu este direito, o Ministério Público deixou de oferecer, tendo em vista que não era crime de menor potencial ofensivo, tá? A gente já sabe, não cabe apenas para crime de menor potencial ofensivo. Então, neste caso, era cabível. E não é uma opção do Ministério Público, é um direito subjetivo do réu. Então, a ausência de proposta de suspensão condicional do processo vai atrair qual tese para a sua peça? Outra pergunta, o que você vai alegar em razão do Ministério Público não ter feito a proposta de suspensão condicional do processo? Nulidade processual, a partir exatamente dessa ausência de proposta. Então, tudo seria nulo, tudo seria anulado, tá bom? Teria que se reconhecer essa nulidade processual. Qual parte, doutora? Pode fazer a pergunta à vontade, que a gente explique
Por favor, qual parte? A questão do prejuízo que a nulidade traz. O prejuízo é muito tranquilo. E eu gostei da pergunta, porque a gente não pode esquecer que só haverá reconhecimento de nulidade se houver prejuízo. Tá bom? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando do artigo 563. Qual o prejuízo? Ora, o réu, no caso a ré, teria a possibilidade de não responder ao processo, de simplesmente formular um acordo com o Ministério Público, de aceitar a proposta de suspensão condicional do processo e simplesmente não responder o processo. Porque lembra, quando a suspensão condicional do processo vai se propor, por exemplo, uma prestação pecuniária. E se o autor do fato cumpre a prestação pecuniária, se o réu cumpre a prestação pecuniária, isso vai extinguir a punibilidade. Então ela não teria que se sujeitar ao processo, não teria que se sujeitar ao risco do processo. Então, na verdade, lhe foi retirado um direito. Ou seja, o direito de optar se ela quer responder ao processo ou se ela quer aceitar uma eventual proposta de suspensão condicional do processo. Então, a nulidade é essa: se retira o direito subjetivo da sua cliente optar em aceitar a proposta ou em responder ao processo como ela está respondendo. Tá bom? Então, essa seria a nulidade a ser arguída. Prosseguindo, meus amigos, prosseguindo, vamos adiante. Recebida a denúncia, durante a instrução, foi ouvida a Cláudia, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que Roberta o subtraíra, somente havendo restituição do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberta, em seu interrogatório, confirma os fatos. Roberta confirma os fatos, que significa, ou que você pode alegar, em razão da Roberta ter confirmado os fatos, mais uma atenuante, a atenuante da confissão espontânea, tá bom? Também lá no artigo 65, então aí você tem duas atenuantes, artigo 65, inciso 1º, e artigo 65, inciso 3º, a linha D. Me corrijam se eu estiver errado na fundamentação, mas creio eu que seja essa, das duas atenuantes, tanto da confissão espontânea quanto da menoridade relativa. Então, vamos adiante. Mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu e, por isso, levara-o para casa. Claro, isso vai tornar forte, tornar robusta a sua tese de erro de tipo. Foi juntada a folha de antecedentes criminais da ré, sem qualquer outra anotação, o laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou seu valor de R$3.000. Por que a FGV jogou R$3.000? Ela quer te tirar da cabeça qual tese? Qual tese a FGV não quer quando ela diz que o valor do bem é de R$3.000? Princípio da insignificância. Ela não quer princípio da insignificância. Tá bom? Porque R$3.000 para uma pessoa física é algo relevante. Eu não posso falar de princípio da insignificância. A não ser que ela tivesse dito, por exemplo, a FGV tivesse dito, por exemplo, que a vítima era proprietária de uma grande fabricante de notebooks que vendia 20.000 notebooks por mês. Aí passaria a ser insignificante. Mas como eu não tenho essa baliza do patrimônio da vítima e o valor do bem é bem elevado, bastante elevado, então eu não posso falar em princípio da insignificância, tá? Era isso que a FGV queria tirar da sua cabeça. Mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu, por isso levaram-o para casa. Foi juntada a folha de antecedente sem qualquer anotação. Se não tem aqui em cima qualquer anotação, foi juntada folha de antecedente sem qualquer outra anotação. Significa dizer que na primeira fase você vai pedir a pena base no mínimo legal. Então, cara, tu já tem praticamente tua peça toda desenhada. Você vai pedir a absolvição do 386, inciso 3º e inciso 6º, em razão do erro de tipo, que a gente já discutiu. Primeira fase, você vai pedir alternativamente, subsidiariamente, em caso de condenação, pena base no mínimo legal, tá? Pena base no mínimo legal, porque todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 eles são favoráveis. Na segunda fase, você vai pedir atenuante da confissão espontânea
e vai pedir atenuante na minoridade relativa, porque ela tinha 20 anos ao tempo dos fatos, né, ao tempo do crime. Na terceira fase, você vai pedir a causa de diminuição do arrependimento posterior. E quando tem causa de diminuição, o que eu te falei? Como é que é para pedir a causa de diminuição? Você vai pedir 1/3 ou você vai pedir 2/3 enquanto diminuição de pena? 2/3. Só que você pode se referir a isso de forma genérica, em grau máximo. Perfeito, doutor Cleison Hermes do Nascimento, nosso grande monitor aí de direito penal. Perfeito. Você sempre vai pedir em grau máximo. Explicando, né, basicamente, como iria variar esse de 1/3 a 2/3, né? Em qual sentido, com qual ideia iria variar esse de 1 a 2/3? Vai diminuir mais quanto mais rápido ela restituir o bem. Vai diminuir menos quanto mais tempo ela demorar para restituir o bem. Se ela restituiu no outro dia, ela não demorou quase nada para restituir o bem. Então, significa dizer que ela faz jus à causa de diminuição do arrependimento posterior em grau máximo. Tá? Se ela tivesse deixado para restituir o bem às vésperas do juiz receber a denúncia, ela iria ter a diminuição menor, de 1/3. Tá bom? Lembrando que arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal, existe uma exceção ao arrependimento posterior, que tem que estar um vídeo feito lá no seu artigo 16 do Código Penal. Então, lá no seu artigo 16 do Código Penal, tem que ter um vídeo para uma súmula, que é a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal do STF. Porque a exceção é exatamente quando for crime de cheque sem fundo. Há uma forma equiparada do estelionato. Crime de cheque sem fundo, quando houver o pagamento do cheque antes do recebimento da denúncia, não tem ação penal. Entendimento da súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, a contrário senso. Tá bom? Então, só confirme se tem esse vídeo lá no artigo 16 dos senhores. Lá no artigo 16 tem que ter um vídeo para a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal. Verifiquem lá, por favor. Tá? Além disso, tem também para o artigo 171, verifiquem lá. Artigo 171, parágrafo. Alguém me ajuda? Ou alguém procura? É exatamente o crime do cheque sem fundo, tá? É conveniente que você faça lá no artigo 16 tanto o vídeo da súmula 554 quanto o vídeo referente ao crime de cheque sem fundo, que é uma forma equiparada ao estelionato, que é o artigo 171, parágrafo, e aí eu vou esperar os senhores se manifestarem. Qual parágrafo e qual inciso? Bora. Pressão. Segunda fase é luta contra o tempo. 171, parágrafo 2º, inciso, perfeito, 5º, tá? Tranquilo? Então façam esses dois vídeos lá no artigo 16 dos senhores, é importante. Sexto, estou corrigindo, sexto, tá? Sexto. Tranquilo? Podemos prosseguir, todo mundo conseguiu fazer o vídeo, todo mundo conseguiu localizar o artigo lá de forma correta, de forma calma, tranquila. Verifiquem lá, por favor. Tranquilo. Então vamos confirmar aqui para não haver equívoco. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º, perfeito, tá? Inciso 6º, que trata lá do cheque sem fundo. Emite cheque sem suficiente provisão de fundo. Lembrando que emitir cheque sem fundo só vai ser crime se já se conhecer a ausência de provisão de fundos ou se quando se chega próximo ao pagamento lhe frustra o pagamento,
tá? Não ter dinheiro para pagar, para cobrir o cheque, isso por si só não é crime. É necessário esse elemento subjetivo, esse ânimos de já emitir o cheque sabendo que não vai ter fundo, ou quando chega próximo ao pagamento, lhe frustra o pagamento. Ou seja, lhe susta o cheque. Seria basicamente essa a hipótese, tá bom? Concluindo, e o CD das câmeras das imagens de segurança e o CD com as imagens captadas pela câmera de segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu condenação. Então, a gente já sabe que alegar na primeira, na segunda e na terceira fase. Tem detração? Ela chegou a ser presa? A questão diz que ela foi presa? Sim ou não, senhores? Doutores? Vossas excelências? Não. Então, se não falou que ela foi presa, não vou deduzir, não tem detração. Se não tem detração, eu vou passar do artigo 42 para o artigo 33. E se ela é primária, a fixação do regime inicial será de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º. Na pior das hipóteses, ela recebe uma pena de 4 anos. Ou seja, eu vou ter que pedir o regime inicial aberto. Não há como pedir outro. Regime inicial aberto. Artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Além disso, artigo 44, tá? Além disso, artigo 44 do Código Penal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, PPL por RD. Ou seja, significa dizer que se ela atinge os requisitos do artigo 44, ela não vai presa, a pena será substituída. Haverá substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E de forma subsidiária também dava para pedir a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal, de forma subsidiária com relação ao artigo 44, tá bom? Porque não cabe os dois ao mesmo tempo, vai caber um ou vai caber outro, ou cabe a substituição da pena, ou cabe a suspensão da pena, ou cabe 44, ou cabe 77. Tranquilo, senhores? Temos alguma dúvida com relação a esse caso prático? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem mais alguma explicação sobre algo? Senão a gente vai passar para a apelação. Doutora Jaqueline, por favor, fale em português, né, porque a live ela é em português. Não vamos utilizar qualquer outro tipo de idioma. Ainda pode enviar para correção. Na verdade, essa é a minha dúvida. Por que vossas excelências não estão fazendo as peças? Vamos ter uma DR. Vou fazer uma pausa aqui para uma DR. Eu preciso que vocês façam as peças. Eu preciso que vocês façam as peças. Ainda pode enviar para correção? Deve, não pode. Deve enviar para correção. Vocês devem enviar para correção. Se tem uma certeza na segunda fase só passa quem treina. Quem não treina, esquece. Esquece. Se não treinar, não tem. Não tem jogo. Não vai dar rock. Não vai comprar o look bacana para a solenidade de recebimento das credenciais. Então, preciso que vocês treinem. Aproveitem o tempo que vocês têm. Quando vocês acordarem, tá em cima da prova de novo, tá? Cuidado. A gente tem mais de 2 meses? Tem, mas passa rápido pra cacete. Passa voando, meu irmão. Quando tu perceber, já tá na porta de novo a prova. Então, fica de olho, vai fazendo as peças. Já tem uma porrada de peça aí que tá acumulada. A grande maioria das peças não foram feitas. Então, vamos meter ficha, vamos fazer. Mandem para o meu e-mail, vocês já sabem qual é. Eu corrijo, faço uma análise individualizada. Se for o caso, peço para refazer, tá? Então, vamos aproveitar isso aí para a gente poder evoluir junto, tá? Isso aí é importante, cara. Não vai comer mosca, pelo amor de Deus. Então, vamos prosseguir, meu povo. Não tendo dúvidas com relação às alegações finais, vamos tratar de apelação, tá? A apelação, o que vem depois da sentença. Diego, preciso conhecer o caminho da sentença? Precisa, claro. Sempre que você estiver antes ou depois de uma sentença, necessariamente você vai atacá-la, né? Ou seja, você vai ter que falar o que ocorre na sentença. Então, por isso, o caminho da sentença se torna importante para essas duas peças. Apelação criminal.
previsão, hipótese de cabimento, fundamentação, artigo 593 do Código de Processo Penal. Tá? Então, a fundamentação básica, a fundamentação regra é o artigo 593 do Código de Processo Penal. E diz o artigo 593 do Código de Processo Penal que caberá apelação no prazo de 5 dias. Que prazo é esse de 5 dias? É o prazo de interposição. É o prazo de interposição. As razões terão prazo de 8 dias para crimes e 3 dias para contravenções. Como nós vamos ver mais adiante no nosso material da aula de hoje, que foi encaminhado para vocês por e-mail e que também está disponível aqui na barra que está abaixo. Tem uma barra abaixo, tem escrito lá quinta revisão. Dentro de anexos está o material da aula de hoje, tá? Então, quem não conseguiu baixar a tempo no e-mail, pode abrir agora mesmo aqui no momento da aula, no momento da live. Então, esse prazo de 5 dias é o prazo de interposição, tá bom? O prazo das razões vai estar lá no artigo 600 do Código de Processo Penal, que a gente trabalha na sequência. Então, abre lá no teu artigo 593 e vamos analisar e marcar o artigo 593 do Código de Processo Penal. Tá bom? Tranquilo? Então, abre lá no 593 do Código de Processo Penal e vamos adiante. Olha só, diz o artigo 593 do Código de Processo Penal. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1º, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Tá? Juiz singular condenou, absolveu, medida processual cabível. A apelação do 593 precisa indicar o inciso. Precisa indicar inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, primeira fundamentação, 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Tá bom? Inciso 2º, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Ou seja, é uma hipótese residual. Quando não couber rese, em via de regra, o que vai se resolver no inciso 2º é um incidente processual. Então, quando o juiz resolve um incidente e não cabe rese, caberá apelação. Tá? Só que esse inciso 2º, ele é muito incomum no teu exame de ordem. Ele nunca caiu, o inciso 2º. Nem em questão, nem em peça, pela FGV, ele nunca foi cobrado. Exatamente porque são hipóteses muito incomuns de se manejar, né, de se interpor apelação com base no 593, inciso 2º. É muito mais comum inciso 1º e inciso 3º. Então, são aqueles que você tem que estar muito mais atento, muito mais ligado. São aqueles que a gente vai trabalhar com muito mais ênfase, tá bom? Então, inciso 1º, juízo singular. Inciso 3º, tribunal do júri. Das decisões do tribunal do júri quando a linha A ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Nulidades antes da pronúncia serão alegadas nas alegações finais. Nulidades após a decisão de pronúncia, após a pronúncia, serão alegadas na apelação. Tá bom? Lembra que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Eu tenho uma primeira fase perante o juízo togado e eu tenho uma segunda fase perante o conselho de sentença. O que divide a primeira da segunda fase? O que está aqui no meio? Exatamente a decisão de pronúncia. Exatamente a decisão de pronúncia. Então, sempre que houver uma nulidade na segunda fase do júri, essa nulidade vai ser discutida quando for interposta a competente apelação. Tá bom? A linha B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Ora, a sentença do juiz contraria em algum aspecto a lei ou contraria mesmo a decisão dos jurados. Não pode. Se os jurados votaram, se os jurados decidiram que o homicídio é simples, não pode o juiz querer aplicar a qualificadora, porque ele estaria ferindo o princípio da soberania dos vereditos. Não pode, isso é vedado. Tá? Não há essa possibilidade. Se
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Aqui você vai ter um problema de dosimetria de pena. Ou seja, erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pena base incorreta, ausência de incidência de determinada atenuante ou incidência equivocada de determinada agravante, não realização da detração, regime inicial equivocado. Então, tudo que estiver relacionado à sentença, à pena, a linha C do inciso 3º. A linha D for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Tá. Aqui a gente tem que fazer uma pequena pausa para analisar o seguinte. Quando se apresenta, quando se interpõe uma apelação, via de regra, você vai ter 3 possibilidades de pedido: nulidade, reforma e novo julgamento. Nulidade, reforma e novo julgamento. Anota aí, isso é importante. Possíveis pedidos da apelação criminal: nulidade, reforma, novo julgamento. Você só vai pedir novo julgamento quando houver erro de jurado. Você só vai pedir novo julgamento quando houver erro de jurado. Reforma e reconhecimento de nulidade quando for erro de juiz. Nulidade e reforma quando for erro de juiz. Tá bom? Então vamos analisar as alíneas do inciso 3º, identificando de quem foi o erro. O erro, claro, de forma grosseira falando, tá? De quem se equivocou. Quando eu te falo ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ora, se há uma nulidade é porque quem errou? O juiz ou o jurado? E aí eu te pergunto: juiz ou jurado? Quem? Se há nulidade, quem errou? Juiz ou jurado? Vamos lá. Esperando os senhores. Vocês vão me deixar a cara de parabéns aqui mesmo, na moral. Juiz, perfeito. Juiz, perfeito. Tá? Quem toca o processo, quem conduz o processo é o magistrado. Então, se eventualmente ele não observou um prazo, deixou de intimar a parte, adotou qualquer ato processual de forma equivocada, essa nulidade foi gerada pelo juiz. Então, se é erro de juiz, você vai pedir a nulidade. Tá bom? Se é erro de juiz, você pede o reconhecimento dessa nulidade. No caso da linha B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Quem errou? O juiz. Se o juiz errou, dá para pedir reforma. Se o juiz errou, dá para pedir reforma. A linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Quem aplica a pena ou medida de segurança no procedimento do tribunal do júri? Quem é que ao final da sessão plenária vai proceder à dosimetria da pena? É o jurado? Já pensaste o jurado fazendo tudo isso que a gente está levando aqui, aulas, discussões a fio para aprender a fazer? O juiz. Então, se o juiz aplicou a pena de forma equivocada, você vai pedir novo julgamento? Não, você vai pedir reforma. O tribunal vai ter competência para reformar a aplicação equivocada da pena. Agora, olha só, quando você olha para a linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quem errou agora foi o jurado. Imagina, dentro dos autos, no decorrer dos autos, só foram produzidas provas acerca da inocência do réu. O Ministério Público, inclusive, em sessão plenária, nas alegações finais orais, pede a absolvição do réu. Mas o Conselho de Sentença vai lá e condena o réu. Ora, se a defesa apresenta uma apelação, o tribunal pode absolver o réu? O Conselho de Sentença condenou. Mesmo não havendo provas, pode o Tribunal de Justiça absolver o réu mediante a interposição de uma apelação? Resposta: não. E por que não?
Porque deve-se observar o princípio da soberania dos vereditos. O que significa dizer que quando o jurado erra, o que você deve pedir na sua apelação é um novo julgamento, e não reforma nem nulidade processual, porque isso se destina a erros de juiz. Tá bom? Tranquilo? Então, quando a sua apelação for com base na linha D, você vai pedir novo julgamento. Só que se vai pedir novo julgamento, obviamente, deve ser efetivado com novos jurados. Novos jurados por quê? Porque se você tiver os mesmos jurados, seria uma tolice, um absurdo, porque você já saberia o resultado. Então, eu preciso de novo julgamento com novos jurados, como diz a súmula 206 do STF, porque senão provavelmente eu teria o mesmo resultado. Tá bom? Então, para assegurar o princípio da soberania dos vereditos, o Tribunal de Justiça não reforma a decisão de jurado. Pelo que você não pediria isto. Você pediria, na verdade, a aplicação do que diz o inciso 3º, a linha D, que ele se complementa com o parágrafo que a gente vai já ler, tá? Que se refere à necessidade de proceder um novo julgamento. Vamos aos nossos famosíssimos vide. Eu preciso que vocês peguem aí, e eu não sei se todo mundo vai ter, tá? 3 cores distintas. E a gente já fez isso em sala, quem está com a gente no presencial já deve ter inclusive essa marcação feita, mas quem não está, é importante fazer. Você precisa marcar alíneas e alguns parágrafos da mesma cor. Não entendi porra nenhuma, professor. Calma, tranquilidade. Vamos ler o parágrafo primeiro. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Ou seja, o parágrafo primeiro, quando se lê o parágrafo primeiro, está incerto no parágrafo primeiro, tá? O pedido que deveria constar de qual fundamento? Qual das fundamentações? Quais das alíneas combinam com o parágrafo primeiro? Ora, eu acho que não há dúvida que é a linha B. Então, você tem que marcar da mesma cor a linha B e o parágrafo primeiro. Tá bom? Você pega amarelo, por exemplo, aí marca o B e marca o parágrafo primeiro, igual como está na tela. Tá? Então, quando o juiz erra, você vai pedir a retificação, ou seja, você vai pedir a reforma. Parágrafo 2º. Interposta a apelação, com fundamento no número 3c deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou medida de segurança. Ou seja, a hipótese do parágrafo 2º combina com a linha C. Então, quando se fala do parágrafo 2º, eu estou falando também da linha C. Aí você marca, porque, claro, aqui eu não consigo fazer, mas você marca a linha C de outra cor, verde, por exemplo, e marca o parágrafo 2º também de verde, porque a linha C combina com o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no número 3D deste artigo e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, que foi o que nós já tratamos. Então, quando houver erro de jurado, como no caso, o que indica o parágrafo 3º, isto combina com a linha D. Então, você marca de outra cor a linha D, juntamente com o parágrafo correlato, que é o parágrafo 3º. Tá bom? Tá tranquilo? Então, marca da mesma cor a linha B e parágrafo 1º, de outra cor a linha C e parágrafo 2º, e de uma terceira cor a linha D e parágrafo 3º. Que aí você não tem como errar, nem que você queira, nem que você faça o maior esforço do mundo, você não vai errar esse pedido. Tá bom? Olha o que diz o parágrafo 3º. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Ou seja, imagina que
os jurados empreendem uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, só tem provas de absolvição e mesmo assim os jurados resolvem condenar. Tá? Mesmo assim os jurados resolvem condenar. Eu não entendi, tem um monte de B, C, D. Eu estava com outra tela aberta e agora apareceu aqui no chat um monte de coisa. Mas eu acho que vocês estavam falando enquanto eu estava explicando os incisos e os parágrafos, né? Perfeito, perfeito, tranquilo. Então, olha só, imagina que houve um primeiro julgamento e nesse primeiro julgamento o teu cliente foi condenado, mesmo sem provas da sua culpa. Você interpõe uma apelação e o tribunal determina um novo julgamento. Nesse novo julgamento, com novos jurados, novamente teu cliente é condenado sem provas da sua culpa. Eu não vou poder apresentar uma segunda apelação pedindo um novo julgamento. É isso que está dito na parte final do parágrafo 4º. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, outra apelação, nova apelação neste sentido. Tá? Eu poderei discutir a pena? Sim. Poderei discutir uma nulidade? Sim. Mas novo julgamento não pode pedir de novo. Tá bom? Aí olha só. Imagina que no primeiro julgamento teu cliente foi condenado a uma pena de 12 anos. No segundo julgamento ele foi condenado a uma pena de 13 anos. Pode? Primeiro julgamento, apelação que determina novo julgamento e nesse novo julgamento, 13 anos. Eu tenho um primeiro julgamento com 12 anos, um segundo julgamento com 13 anos. Pode? Não. Por quê? Pelo princípio da no reformatio impejus indireta. O que é reformatio impejus direta? Pelo recurso defensivo não pode piorar a situação jurídica do réu. No reformatio impejus indireta, se eu anulo um ato processual, eu não posso ter um novo ato processual pior que o anterior. Ou seja, a emenda não pode ficar pior que o soneto. Eu não posso ter um prejuízo para o réu em razão de uma medida que foi ocasionada por ele próprio. Se eu anulo este julgamento, se eu, defesa, anulo esse julgamento, eu não posso ter um segundo julgamento pior que o primeiro. Então, o limite de aplicação de pena no segundo julgamento seria uns 12 anos. Não poderia se ultrapassar esses 12 anos, sob pena de violação ao princípio da no reformatio impejus indireta. Tá bom? Então, existe nas duas modalidades, direta e indireta. Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, temos lá no nosso material. Em regra, atacará sentença de mérito ou definitiva, vez que de decisão interlocutória caberá rese. Prazo, 5 dias para interpor e 8 dias para arrazoar. Isso está previsto no caput do 593 e no caput do 600 do Código de Processo Penal. Prazo para contrarrazões, 8 dias. E aqui eu vou pausar para a gente conversar. Cuidado com as contrarrazões. Cuidado com as contrarrazões. Contrarrazões ao rese, contrarrazões à apelação, principalmente. Tá? Já caiu contrarrazões. A apelação nunca caiu ao rese. Então você tem que estar atento também à possibilidade da peça ser contrarrazões. Porque isso pode te dar uma desequilibrada no momento por ser uma peça incomum, então tu tem que estar preparado para isso também. Então pode ser contrarrazões? Pode. Como é que eu vou saber? O juiz vai ter adotado uma decisão, o Ministério Público vai ter recorrido e você vai ser intimado. E aí você sabe que o seu prazo para recurso já acabou. Então o máximo que tu pode fazer é contrarrazoar o recurso do MP. E o que seria essas contrarrazões ao recurso do MP? Seria exatamente rebater as suas alegações. Seria concordar com a decisão do juiz e discordar com o recurso do MP, do recurso do MP. Tá bom? Então, prazo para contrarrazões, 8 dias. Por que se o prazo de razões é 8 dias, o de contrarrazões também tem que ser 8 dias? O que me assegura isso? O que me assegura que se a defesa, se a acusação pode arrolar 8 testemunhas, a defesa também deve se assegurar a rolar 8 testemunhas. Exatamente, o princípio da paridade das armas. Não se pode lutar com armas distintas. Não se pode lutar com um canhão e um estilingue.
É preciso conferir às duas partes uma igualdade, uma isonomia processual. Então, quando você percebe isso, você vai sempre entender que o prazo de contrarrazões de qualquer manifestação tem que ser igual ao prazo de razões, sob pena de ferir o princípio da paridade das armas, que é algo fundamental em todo e qualquer processo, tá bom? Então vamos adiante, meu povo. Prazo para contrarrazões, 8 dias, isso está lá no caput. Atenção, contravenção, 3 dias para razões, e se são 3 dias para razões, obviamente são 3 dias para contrarrazões, para não se ferir o princípio da paridade das armas. Caput do artigo 600 do Código de Processo Penal. Atenção, apelação criminal da assistência de acusação, artigo 598 do CPP. Tá? Primeiro de tudo, vai lá para o caput do 593 e vamos fazer logo os vídeos que tem que fazer, depois vamos às explicações. Então lá no caput do 593, primeiro vídeo para o artigo 598 do CPP. Lá no caput do 593, primeiro vídeo, artigo 598 do CPP. Segundo vídeo que tem que ter lá, artigo 82, aí tu vai colocar caput e parágrafo 1º da Lei 9.099. Artigo 82, caput e parágrafo 1º da Lei 9.099. E como terceiro e último vídeo, artigo 416 do Código de Processo Penal. Artigo 416 do Código de Processo Penal. Tá bom? Todos fizeram os vídeos, alguém quer que repita ou tá tranquilo? Então lá no 593 você faz pro 598 do CPP, artigo 82, caput e parágrafo 1º da Lei 9.099 e faz também pro 416 do CPP. São as possíveis outras fundamentações da apelação. Então vamos lá, meu povo. Temos no artigo 598 a apelação criminal da assistência de acusação. Ou seja, neste caso você não será advogado do réu. Neste caso, você será advogado da vítima ou do CAD, se ela não estiver mais entre nós. Então, se a vítima morreu, quem irá substituí-la processualmente? CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E alguma dessas pessoas vai ter te contratado, ou a própria vítima. Qual é o pressuposto para essa apelação da assistência de acusação? A ausência de recurso do Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ser intimado da sentença absolutória e no prazo de 5 dias não fará nada. A partir do 6º dia começa o seu prazo para, enquanto advogado assistente de acusação, interpor a apelação do artigo 598 do Código de Processo Penal, que terá então o prazo de 15 dias. Isso já caiu em várias questões da segunda fase. Tá bom? Precisa estar habilitado, ou seja, você, enquanto assistente de acusação, já teria que estar atuando no processo? Já teria que estar habilitado no processo? Não. Pode se habilitar já recorrendo. Isso também está dito lá no artigo 598. Então, mesmo sem estar habilitado, pode a vítima ou o CAD ingressar com o recurso de apelação, interpor o recurso de apelação quando o Ministério Público se mantiver inerte. É muito semelhante com o que ocorre com a queixa-crime subsidiária. Primeiro conta o prazo do MP, depois conta o prazo da vítima ou do CAD. Tá bom? Peça de interposição endereçada ao juízo a quo, razões endereçada ao juízo a de quem? Isso, uma prática, uma praxe em qualquer recurso. Sempre que você tem peça de interposição em razões, você sempre endereça a peça de interposição a quem prolatou a decisão e endereça as razões para quem tem competência para reformar ou para analisar, para apreciar o mérito do seu recurso. Rito sumaríssimo, juizado especial criminal, prazo 10 dias. Esquece 5 para interpor e 8 ou 3 para razoar. Rito sumaríssimo, 10 dias. Professor, como é que eu vou saber que o rito é sumaríssimo? Pelo crime. Ninguém vai te dizer, ninguém está lá para facilitar o teu trabalho. Muitas vezes, na verdade, até se dificulta o teu trabalho.
Então, como você vai saber que o teu fundamento da apelação vai ser com base na Lei 9.099? Não haverá outra forma de descobrir isso que não seja prestar atenção ao crime. Tem que prestar atenção no crime praticado. Se o crime tiver pena máxima de até 2 anos, o rito será sumaríssimo. E o rito sumaríssimo, juizado especial criminal, tem a apelação diferenciada prevista no caput parágrafo 1º do artigo 82 da Lei 9.099, com prazo de 10 dias. Isso cai muito em questão também, tá? Muito em questão. Lembra que a questão, você tem ali a configuração de questão como se fosse uma mini peça, né? Se pergunta na letra A qual a medida cabível, qual o prazo e fundamento, e na letra B qual a tese de direito material processual a ser alegado. Então você tem ali uma mini peça, você tem que dizer o que você ia fazer enquanto peça e o que você ia alegar enquanto tese. Então, basicamente, você faz um esqueleto a cada questão. Basicamente, é isso que se tem na atual configuração do exame de ordem. Então, você tem que prestar muita atenção nessas exceções, porque elas são cobradas com certa frequência, né? Diz o professor Wilson Amora, de Direito Administrativo, que a FGV adora as exceções, ela cobra exatamente as exceções. Eu não seria tão radical, né? Pelo menos em penal, não é, o enfoque não está tanto nas exceções, mas sem dúvida elas são cobradas com uma grande frequência. Prosseguindo. Atenção! Fundamentação da apelação contra a decisão de impronúncia ou absolvição sumária. Lembra daquelas noções gerais de processo que nós já trabalhamos com vocês. Tá? Ao final da primeira fase do júri, o juiz pode absolver sumariamente, impronunciar, pronunciar ou desclassificar. Ou seja, ele pode adotar 4 decisões. Tá? 4 decisões. E você tem 2 principais recursos. Tem o recurso de apelação e tem um recurso em sentido estrito. Você vai juntar vogal com vogal, consoante com consoante. Então, contra a absolvição sumária, cabe apelação. Contra impronúncia, cabe apelação. Contra desclassificação ou contra pronúncia, cabe rese, recurso em sentido estrito. Funciona vogal com vogal, consoante com consoante. Atenção! Contra razões à apelação. Fundamenta-se no caput do artigo 600 do Código de Processo Penal. E aí você precisa lá no nome em iuris da peça colocar contra razões à apelação. Tá bom? Tranquilo? Eita. Vamos descer por aqui. Trouxe aqui na sequência, senhores, um modelo, tá? Ainda que bem básico, um modelo de uma peça de interposição na apelação. Qual o objetivo? Principalmente, primordialmente, discutir a questão dos parágrafos que nós já discutimos. Lembra o seguinte, se tu aprender a fazer peça de interposição do rese, tu sabe fazer de qualquer outro, porque tu só vai tirar um parágrafo. Só vai tirar um parágrafo. Tá? Então, como é que funciona? A apelação, a interposição vai ser feita em 2 parágrafos. Primeiro parágrafo, preâmbulo, e o outro pedindo para subir. Por quê? Qual é o parágrafo que tu vais suprimir, que tu vais tirar? O que trata do juízo de retratação. Não tem retratação de sentença. Está previsto na lei processual. Só se altera a sentença para corrigir erro material mediante oposição de embargos de declaração ou reforma de juízo de instância superior. Fora isso, o juiz não pode se retratar. Não era caso de condenação, desculpa, vou agora absolver o réu. Não pode, está vedado. Então, se não pode, não faz nenhum sentido, juridicamente falando, né, pedir o juízo de retratação. Então, ele sai fora daí. Então, aquele segundo parágrafo que a gente aprendeu na aula anterior, ele sai fora dessa configuração. E aí você só tem, na verdade, o primeiro parágrafo, que é o preâmbulo, nome devidamente qualificado nos autos em destaque, instado a se manifestar, vem perante o R, que é respeitável, juízo presidido por Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, procuração e anexo. Precisa colocar procuração? Coloca. Na dúvida, coloca. Eu já te falei, tu juntar 30 procurações no processo, não tem bronca nenhuma. Mas se tu não juntar nenhuma, tem bronca. Então, coloca, por uma questão de garantia. Interpor a apelação com fundamento. E aí vai depender. Regra geral, 593, inciso tal,
E se for inciso terceiro, a linha é tal. E aqui uma dica para vocês. Quando você for construir o esqueleto, quando for caso de apelação do júri, você só vai conseguir colocar a fundamentação depois que você terminar todas as teses. Então, a apelação do júri, você primeiro constrói as teses para depois saber a apelação. Porque se tu tiver uma tese de nulidade, 593, inciso terceiro, a linha A. Novo julgamento por erro de jurado, A e D. Aplicação equivocada da pena, A, C e D. Ah, pode colocar vários? Pode, desde que você tenha na sua tese um fundamento para isso. Então, você só vai conseguir no tribunal do júri indicar as alíneas depois que você construir todo o seu esqueleto, construir toda a sua tese preliminar de mérito. Tá bom? Então, prosseguindo do Código de Processo Penal. Aí, claro, pode ser com base no 416, ou 598, ou 82, caput e parágrafo 1º da Lei 9.099, que seriam as exceções, nos termos que seguem nas razões recursais em anexo. Pugna-se ainda que o presente recurso seja remetido à instância superior para ulterior processamento e julgamento. Professor, posso colocar remetido ao tribunal tal, fazendo um link ali com o que diz o comando da questão? Pode, mas se atrai mais uma possibilidade de errar. Essa forma geral de instância superior funciona bem, que aí qualquer que seja o tribunal, seja estadual, seja federal, estará adequado, estará correto. Tem que te preocupar com o endereçamento das razões. Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de... E aí complementa. Tá? Lá, sim, você deve se preocupar, porque lá está a pontuação. Tá bom? E temos, na sequência, para não perder o costume, um caso prático. Temos, na sequência, para não perder o costume, para continuar interessante, o famoso caso prático. Tá? Antes da gente começar a ler e discutir algumas coisas sobre o caso prático, vocês têm alguma dúvida que queiram tirar agora, nesse exato momento, com este professor que vos fala, ou não? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem agora, ou cale-se para sempre. Ei! Diz Jaqueline Histórias. As contrarrazões do júri eu também fundamento no artigo 600 do CPP? Sim, porque a única diferença para o procedimento do júri será a possibilidade do inciso terceiro indicar as alíneas, diferentemente do inciso primeiro. Mas, com relação... Eita, o Dr. Cleison disse que estava sem áudio e saiu da reunião. Talvez por isso ele esteja sem áudio, mas não importa. Então, com relação à interposição muda, mas com relação às contrarrazões não. Dr. Cleison, agora que o senhor retornou, o áudio está ok? Esperando a sua resposta para prosseguirmos a aula. Professor, onde está a pontuação que você disse nessa peça de interposição que perdi essa parte? Não está na peça de interposição. Vamos lá. Quando eu falo de endereçamento de recurso, a pontuação ela é escalonada em dois momentos. Uma pontuação para a peça de interposição, outra pontuação para as razões. Onde está a pontuação no endereçamento da peça de interposição? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de reticências, estado de reticências. Vara criminal da comarca de reticências, estado de reticências. Perfeito. O que eu estava me referindo é cuidado com o endereçamento das razões. Não tem modelo de razões no material que a gente fez. Mas as razões começam lá. Razões de apelação. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Reticências. Aqui está a pontuação do endereçamento das razões. E às vezes, a gente seguindo um certo modelo, seguindo um certo padrão, a gente só coloca lá. Egrégio Tribunal de Justiça. Não coloca de qual estado. Sendo que a questão te disse qual era o estado. Você perdeu a pontuação. Então, a pontuação que eu estava me referindo, que você tem que estar ligado, é na peça de razões, nas razões, na parte lá do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí, se for Rio de Janeiro, ou puramente reticências. Tá bom? Tudo certo, doutor? É porque o senhor voltou para a live e aí o seu som voltou. Quando o senhor tinha saído, não tinha som. Né? Algo, a certo ponto, compreensível. Então, vamos lá. Prosseguindo. Vamos
fazer a primeira leitura, dar uma olhada no caso prático que a gente trouxe para hoje também, fazendo aquele mesmo esquema, primeira leitura, segunda leitura com comentários. Tá bom? Infelizmente, não posso pedir para a doutora Jaque ler para a gente, isso está me deixando um pouco chateado, porque seria algo costumeiro nas nossas aulas presenciais. Mas, fugindo aos costumes, já que a gente está numa fase nada comum, vamos, que eu mesmo vou fazer a leitura. Tem muito jeito. Então vamos lá. 23º exame 2018. Durante o carnaval do ano de 2015, no mês de fevereiro, a família de Joana resolveu viajar para comemorar o feriado, enquanto Joana, de 19 anos, decidiu ficar em sua residência na cidade de Natal, sozinha, para colocar os estudos da faculdade em dia. Tendo conhecimento dessa situação, Caio, vizinho de Joana, nascido em 25 de março de 94, foi até o local, entrou sorrateiramente no quarto de Joana e, mediante grave ameaça, obrigou-a a praticar com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos, deixando o local após os fatos e exigindo que a vítima não contasse sobre o ocorrido para qualquer pessoa. Apesar de temerosa e envergonhada, Joana contou o ocorrido para sua mãe. A seguir, as duas compareceram à delegacia e a vítima ofertou representação. Essa questão, eu só vou fazer uma pequena pontuação agora que é importante, tá? Ela está desatualizada porque não é mais crime de ação penal pública condicionada à representação, tá? Todos os crimes sexuais, após a alteração do artigo 225 do Código Penal, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, isso aqui não tem mais qualquer relevância no exame atual, tá? Para o exame de vocês, que houve essa alteração aí do artigo 225. Então, só para a gente adequar bem isso aí, ajustar, para não ter dúvida, a gente está contextualizando a questão aos dias atuais. Caio, então, foi denunciado pela prática como incurso nas sanções penais do artigo 213, crime de estupro, por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo. Durante a instrução, foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação, e o réu confessou os fatos. Foi ainda juntado laudo de exame de conjunção carnal, confirmando a prática de ato sexual violento recente com Joana, e a folha de antecedentes criminais do acusado, que indicava a existência de 2 condenações, embora nenhuma delas com trânsito em julgado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa buscou apenas a aplicação da pena no mínimo legal. Que defesaça que ele teve em primeiro grau. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida a sentença pelo juízo competente, qual seja a primeira vara criminal da comarca de Natal, condenando Caio a pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença, consta que a pena base de cada um dos crimes deve ser aumentada em 6 meses, pelo fato de Caio possuir maus antecedentes, já que ostenta em sua folha de antecedentes criminais 2 condenações pela prática de crimes, e mais 6 meses pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher, um dos valores mais significativos da sociedade. Prossegue, restando a sanção penal de primeira fase em 7 anos de reclusão para cada um dos delitos. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Afirmou o magistrado que atualmente é o réu maior de 21 anos. Logo, não estaria presente a atenuante do artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Ao analisar o concurso de crimes, o magistrado considerou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, e aumentou de metade na forma do artigo 71 do Código Penal, justificando o acréscimo no fato de ambos os crimes praticados serem extremamente graves. Por fim, o regime inicial para o cumprimento da pena foi o fechado, justificando que, independente de pena aplicada, este seria o regime obrigatório, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 80.72/90.
Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado da mesma forma. Caio e sua família o procuram para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrão anterior. Também puderam. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu no dia 7 de julho de 2015, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Valor 5 pontos. Bem, vamos começar do final, que tem algo importante. Datando do último dia para interposição. Significa que você vai usar o prazo de 5 dias, em se tratando de uma apelação. Lembra, antes de começar a redigir a sua peça, você vai construir o esqueleto, tá? Antes de começar a redigir sua peça esqueleto. Esqueleto constituído de 10 itens. Peça, endereçamento, cliente, interposição, fundamentação legal, tese preliminar, tese de mérito, pedido, data e observações importantes, que são 4. Aí tem uma, rol de testemunhas. E eu te pergunto, quais são as outras 3 observações importantes que você precisa lembrar? Enquanto isso, vou tomar uma coca aqui. Alvará de soltura. Faltam 2. Aí se for o caso, contra mandado de prisão, né? Rol de testemunha, alvará de soltura. Faltam 2. Faltam 2. Continuam faltando 2. Continuam faltando 2. Procuração com poderes especiais. E pra gente fechar, com chave de ouro, juízo de retratação. Perfeito. Não fiquei com cara de parabéns. Muito obrigado por isso. Vocês me ajudaram nesse aspecto. Então, temos estas 4 possibilidades de observações importantes. Parceiro, tu já viu que aquela dosimetria tá uma merda. Tu já viu ali que tu vai ter que trabalhar nessa peça, que tá tudo errado, do início ao fim. Ah, pessoal, mas na prática não acontece. Vai nessa. Depois tu passar, a gente conversa. Então, vamos lá. Vamos analisar numa segunda leitura o que tem de errado. E a gente vai levar certamente a meia hora que resta para a nossa aula, né? Porque tem muita coisa errada. Vamos lá. É na pressão, doutor. Aqui é igual pasta de dente, só funciona na pressão. E olha que nem assim a senhora está fazendo as peças. Imagine se eu não pressionasse, né? Mas não importa. Durante o carnaval do ano de 2015, no mês de fevereiro, a família de Joana resolveu viajar para comemorar o feriado, enquanto Joana, 19 anos, decidiu ficar em sua residência na cidade de Natal. Ou seja, aqui você já tem uma informação relevante para fins de preenchimento do endereçamento. Sozinha para colocar os estudos da faculdade em dia. Tendo conhecimento dessa situação, Caio, vizinho de Joana, e aqui começa. Nascido em 25 de março de 94. Porra, Diego, mas quando eu fiz direito, foi exatamente porque eu não gostava de matemática. Porque eu achava que no direito não tinha conta. Cara, eu não sei nos outros ramos, mas no direito penal tem umas e outras que você tem que fazer. Então esquece essa história de não gostar de matemática. Pelo menos o basicão tu vai ter que manjar. Então olha só. Se te dizem que o crime foi em 2015 e ele nasceu em 94, quantos anos ele tem? Pergunta-se. Ele é nascido em 25 de março de 94. E o crime foi em 2015. Quantos anos ele tem? Vamos lá. Os feras em matemática que optaram direito por outro motivo, que eu não gosto de matemática. Qual seria a idade dele? O que você iria colocar ali de idade dele? 20 anos, né? Ele está prestes a completar 21, mas ainda não tem 21. Vai fazer 21. Perfeito.
E como ele vai fazer 21, daqui você já puxa uma setinha e coloca lá atenuante da menoridade relativa. Não importa quando a sentença foi prolatada, porque a atenuante diz menor de 21 anos ao tempo do crime ou maior de 70 anos ao tempo da sentença, tá? Então não importa quando o crime, não importa quando a sentença por este crime será prolatada, mas quando o crime foi praticado, quando o crime ocorreu, o tempo do crime. Foi até o local e sorrateiramente no quarto de Joana, e mediante grave ameaça, obrigou-a a praticar com ela, obrigou a praticar com ele, a conjunção carnal e outros atos libidinosos. Vamos marcar essa parte aqui, que mais adiante ela vai ser importante. Tá? Então a conduta praticada por ele foi essa. Deixando o local após os fatos e exigindo que a vítima não contasse sobre o ocorrido para qualquer pessoa. Apesar de temerosa e envergonhada, Joana contou o ocorrido para sua mãe. A seguir, as duas compareceram à delegacia e a vítima ofertou representação. Caio, então, foi denunciado pela prática como incurso nas sanções penais do artigo 213, por 2 vezes. Ele foi denunciado pelo crime de estupro por 2 vezes na forma do artigo 71. Sabe o que é o artigo 71? Lembra o que é o artigo 71? Crime continuado. E essa continuidade delitiva está sendo arguída pelo simples fato dele ter mantido conjunção carnal e depois ato libidinoso. Meu parceiro, cuidado com isso, tem caído bastante no exame de ordem. É o que se chama de crime de ação múltipla. Crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo. É aquele que se consuma com uma ou mais condutas. Então, diz o artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fim de obter uma vantagem sexual a se praticar conjunção carnal ou ato libidinoso, ou um ou o outro. Significa que se praticar os dois são 2 crimes? Não! Isso tem caído muito e a tua tese tem que ser sempre crime único. Uma coisa que não caiu e que vai cair, pode anotar, vai cair. Tráfico de drogas. Teu cliente primeiro fabrica a droga, depois ele transporta a droga, depois ele vende a droga. Tudo no mesmo dia. Tudo ocorrido em 2 horas, em intervalo de tempo. Atos sequenciais. 3 crimes de tráfico de drogas? Eu te pergunto e espero a tua resposta. 3 crimes de tráfico de drogas? Não! Crime único. Um crime de tráfico de drogas. Porque é um crime de tipo misto alternativo. É um crime de ação múltipla. Então, neste caso, você precisa falar necessariamente de crime único. Essa é a sua tese, tá? Isso tem caído com muita frequência. Já caiu na primeira fase, que o caboclo tinha 2 armas, e aí são 2 crimes de porte ilegal de arma de fogo. Não, só um. Se for crime sexual, primeiro conjunção carnal, depois ato libidinoso ou vice-versa, crime único também. Tráfico de drogas, também crime único. Então fica sempre atento a isso, eu te peço, tá? Então neste caso, ele não responde por 2 crimes. A sua tese, inclusive a sua tese principal, seria que ele deve responder somente por um crime de estupro do artigo 213. Prosseguindo. Durante a instrução, foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação e o réu confessou os fatos. Confessou os fatos. Então você já sabe que ele faz jus à atenuante da confissão espontânea. E aí você vai ver, lá embaixo na sentença, se o juiz não considerou, você vai pedir reforma, pedindo que incida a atenuante da confissão espontânea. Foi ainda juntado laudo de exame de conjunção carnal, confirmando a prática de ato sexual violento, recente com Joana. E aqui eu vou fazer uma pausa. Crime de estupro tem lá a prova da materialidade. E aí eu te pergunto, isso é imprescindível? Crime sexual necessariamente precisava ter esse laudo para poder estar configurada a materialidade do crime? A gente já sabe que, em regra, pelo que diz o artigo 158 do Código de Processo Penal,
é indispensável a prova da materialidade, seja direta ou indireta, não podendo supri-la a confissão do acusado. É isso que está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Mas o que eu estou te perguntando é, imagina que a questão dissesse, olha, não foi feito exame pericial na pessoa da vítima porque ela não quis fazer. Mas as testemunhas indicam que houve sim o crime de estupro. Ou a vítima, de forma clara, de forma precisa, com riqueza de detalhes, indica que houve sim o crime de estupro. E aí eu te pergunto, haveria problema para a materialidade não ter o laudo pericial? Pergunto e espero a resposta aqui no chat. Não, perfeito. Porque crime sexual, a jurisprudência é pacífica. O que a vítima diz ganha um relevo, um destaque especial. Ou seja, crime sexual, a materialidade, ela pode ser trazida aos autos pelo próprio relato da pessoa da vítima. Tá bom? Exatamente para evitar um constrangimento, para evitar um exame que pode também ter um certo grau invasivo com relação à sua liberdade sexual. Então, caso a questão indicasse nesse sentido, você já sabe que não haveria problema algum, tá? Mas como diz que já tem, tá de boa, tá tranquilo. Folha de antecedentes criminais do acusado que indicava a existência de duas condenações. Folha de antecedentes criminais que indicava a existência de duas condenações. Embora nenhuma delas com trânsito em julgado. Ora, meus amigos, quando está dito isso, significa que você vai ter que lançar a mão da súmula 444 do STJ. Ações penais e inquéritos policiais em curso não podem servir para agravar a pena base, para aumentar a pena base. Tá bom? Então, mais adiante você vai ver que você vai precisar lançar a mão disso. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa buscou apenas a aplicação da pena no mínimo legal. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida a sentença. E quando é apelação, tu vai analisar o resto, claro, mas tu vai focar a tua análise na sentença. Porque é a sentença que vai conter os erros que você vai precisar atacar. Tá bom? Então, tudo importa para cima? Sim, claro. Mas o que importa mais está na sentença. Diz a sentença, tá? Juízo competente. Proferida a sentença pelo juízo competente, qual seja a primeira vara criminal da comarca de Natal. Tá? E aqui você tem o endereçamento da sua peça de interposição. Condenando Caio à pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. E aí ele desenvolve o que diz a sentença. Na sentença, consta que a pena base de cada um dos crimes deve ser aumentada de 6 meses pelo fato de Caio possuir maus antecedentes. Não, não e não. Você já sabe, súmula 444 do STJ. Não há a possibilidade de aumentar a pena base em razão de maus antecedentes. Ações penais e inquéritos policiais em curso não podem servir de fundamento para aumentar a pena base, para aumentar a pena na sua primeira fase. Já que ostenta em sua FAC, folha de antecedentes criminais, 2 condenações pela prática de crimes e mais 6 meses, pelo fato do acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher. Vamos lá. Vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, tá? Mas imagine o seguinte, crime de tráfico de drogas, o juiz sentencia no seguinte sentido. Considerando que o entorpecente vendido pela pessoa do réu é muito prejudicial à saúde, aumenta a sua pena base em 6 meses. Pode? Pergunto. Não, porque é inerente ao crime. Se fosse bom para a saúde, não era droga, parceiro, era remédio. Pode um juiz num crime de moeda falsa indicar que, considerando que o réu quis obter vantagem ao se utilizar de moeda falsa, passando esta cédula para a terceira pessoa que teve prejuízo em razão de receber tal moeda, aumenta a pena em tantos meses? Pode? Não, porque é inerente ao crime. Porra, se é um crime contra a liberdade sexual, é claro que afeta a liberdade sexual. Então ele não pode aumentar a pena base com o fundamento de ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher. Isso é inerente ao crime.
Então você vai simplesmente dizer que não cabe falar nessa causa de aumento, porque esta consequência, né, ela é inerente ao crime, então ela não pode ser valorada como uma circunstância judicial desfavorável, porque isso é inerente ao crime. Um dos valores mais significativos da sociedade, prossegue o teu examinador. Restando a sanção penal, da primeira fase, em 7 anos de reclusão para cada um dos delitos. Você já sabe que não vai rolar para cada um dos delitos, só vai ter um crime. Tá? Crime único é uma das suas teses. Na segunda fase, não foram reconhecidos atenuantes ou agravantes. Afirmou o magistrado que o réu é maior de 21 anos, logo não estaria presente a atenuante do artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Ora, ele é maior de 21 anos agora, ao tempo da sentença, mas ao tempo dos fatos, ao tempo do fato criminoso, ele tinha 20 anos, como a gente já constatou. Então, ele faz sim jus a essa atenuante. Além disso, ele faz jus à atenuante da confissão espontânea. Então, além dessa atenuante do 65, inciso 1º, você vai pedir que a sentença seja reformada, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea, porque, como a gente viu e marcou lá em cima, ele confessou. Ao analisar o concurso de crimes, o magistrado considerou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, e aumentou de metade, na forma do artigo 71. Aí vamos lá partir para uma tese subsidiária. A gente já sabe que a nossa tese principal é crime único. Então, tendo crime único, você não vai discutir nem causa de aumento, porque não tem a hipótese de crime continuado, né? Que são aqueles crimes praticados em série, uma sequência de crimes. Você não vai discutir isso. Perfeito. Entretanto, caso Vossa Excelência mantenha o crime continuado, no caso, né, Vossas Excelências, porque você está fazendo uma apelação, então essa apelação vai ser julgada por uma turma, que é composta por desembargadores, com exceção do Juizado Especial Criminal, que será uma turma recursal composta de juízes. Caso Vossas Excelências mantenham a continuidade delitiva, mantenham o reconhecimento do crime continuado, metade é muito. É muito, porque o crime continuado, a causa de aumento, é em razão do número de crimes. Então, se só foram 2 crimes, tem que aumentar o mínimo possível. Então, você vai lá agora no artigo 71 e me diz qual é o mínimo de aumento de pena que tem lá. Na verdade, me diz qual é o intervalo de aumento de pena do artigo 71 do Código Penal. Pega lá o teu vadimeco, folheia, vai até o artigo 71 do Código Penal e me diz qual é a causa de aumento, até quando pode variar. Pode ser a doutora Jaqueline. Bora. Ah, no artigo 71? A senhora foi no artigo errado, hein? Lá no artigo 71, caput de 1 sexto, isso, a 2/3, agora tá bonito, de 1 sexto a 2/3, perfeito. Percebe, 1 sexto é o mínimo, 2/3 é o máximo. 1 sexto, 16,6%. 2/3, 66,6% da pena vai ser aumentada. O juiz aumentou de metade, ou seja, ele está quase no máximo. Pode? Não. Porque qual é o mínimo de crimes para que você tenha um crime continuado? No mínimo 2. Se é um crime só, não tem crime continuado. Então, tu precisa ter pelo menos 2. Então, se tu só tem 2 crimes, quanto ele teria que ter aumentado? 1 sexto. Somente 1 sexto. Entendeu? Ficou claro? Então, na pior das hipóteses, ele teria que ter aumentado 1 sexto. Caboclo, não existe isso de aumentar metade de forma aleatória. A causa de aumento de pena do crime continuado é em razão do número de crimes e não de forma aleatoriamente imposta pelo magistrado. Prosseguindo. Justificando o acréscimo no fato de ambos os crimes praticados serem extremamente graves. A gente já sabe. Gravidade abstrata do crime, opinião do julgador,
ou comoção social nunca serão motivações idôneas em nenhum aspecto para qualquer decisão judicial, reconhecidamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende dessa forma. Por fim, o regime inicial para o cumprimento de pena foi o fechado, justificando que, independentemente da pena aplicada, este seria o regime obrigatório nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 87.2. E aí tu já sabe que não, porque isso é inconstitucional, com fundamento na súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, esta parte, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 87.2 é inconstitucional. Então, ele não deve ser aplicado. Então, o regime inicial não será necessariamente o fechado. Eu vou ter que analisar ou o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, ou a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 269, se o teu cliente for reincidente. Artigo 33, se o teu cliente for primário. Como o comando da questão diz que ele é primário, você vai analisar de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, e aí vai achar a linha do Código Penal. Tá? Neste caso, eu falaria de regime aberto ou semiaberto. E isso é uma pergunta. Eu cheguei a ficar suado. Doutor, aqui é na pressão. Esse negócio aqui é penal, meu irmão. Aqui não é administrativo. Aqui não é tributário. Entendeu? Aqui a gente não está lidando com coisa diferente, não. Aqui é penal, meu irmão. Aqui tem que botar para cima. Não que a gente esteja menosprezando as outras disciplinas e os demais professores. Mas o penal é o penal, porra. Não existe isso. Penal é diferente, penal é pressão, penal é diferenciado. Então, bora para cima o que é. Por que aberto, doutora? Justifique. Justifique sua resposta. Estou esperando. Vai lá no artigo 213 e vê qual é a pena do 213. Vai lá no 213 e vê qual é a pena. Puta merda? Que isso, doutora? Pelo amor de Deus. Se controle, a gente está numa live, só não pode ficar falando essas coisas. 6 a 10 anos. Perfeito. 6 a 10 anos. Você pediu pena mínima, tá? Aí você já sabe que tem o seguinte, né? Tem a súmula 231 do STJ, que ela diz assim, ó. Atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Ou seja, abaixo do mínimo legal, tu só pode ir na terceira fase. Tu pediste alguma causa de diminuição? Não. Então, qual pena, no mínimo, o teu cliente vai receber? 6 anos. Se são 6 anos, qual regime? Semiaberto. Semiaberto. Tá? Então, na melhor das hipóteses, o regime será o semi-aberto. Então, você deve contrapor este ponto da sentença, pedindo que seja reformado e reconhecido que o regime inicial cabível, aplicável, é o semiaberto. E aí prossegue a questão. Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito julgado da mesma forma. Caio e sua família procuram na condição de advogado, para adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Na verdade, quando tu for advogar, isso é uma prática, tá? Tu nunca vai ser procurado por familiar, nem por réu nenhum, dizendo que o advogado anterior era ótimo e que por isso eles estão te procurando. Então, via de regra, essa vai ser a justificativa para te procurarem. Em que pese, nem sempre isso ser verdadeiro. Mas não importa, que isso é prático. Depois a gente conversa sobre isso aí. No pós-OAB, também lá no Livre Educacional, Momento Merchandise. Vamos fazer o pós-OAB depois que vocês passarem. A gente vai estar lá esperando vocês para fazer questões, uma discussão diferente, né? Uma discussão mais prática, fora de toda essa análise teórica que é inerente ao momento que vocês estão. Mas é um momento, vai passar. Também não esqueçam que está lá à disposição a disciplina isolada. Eu terminei de gravar na semana passada, então algo extremamente recente, 30 aulas de penal aí completas que vocês podem assistir tranquilamente nessa preparação, que vão ser muito úteis. A gente fala lá da parte geral e da parte especial do Código Penal. Para a gente finalizar, terminado o momento merchandise, vamos lá.
Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo de liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado da mesma forma. Caio e sua família o procuram para, na condição de advogado, adotar medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu em 7 de julho de 2015, sendo quarta-feira dia útil em todo o país, porque quarta-feira será o primeiro dia da contagem do seu prazo, que você já sabe que será o prazo de interposição, já que assim o comando determina. E você só vai datar porque assim o comando determina. Porque quando não se determinar nada, você simplesmente não vai fazer nada. É assim que funciona, tá bom? Sendo quarta-feira dia útil em todo o país, com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo para a interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Valor 5 pontos. Observação. O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Lembra que eu te falei que a gente ia levar meia hora restante só para analisar isso aí? Precisamente meia hora levamos. E aqui, né, a gente faz mais uma vez aquele destaque. Façam um esqueleto bem feito, uma peça bem feita. Um esqueleto marromeno é uma peça marromeno, tá? Não vamos relaxar com isso aí é importante, isso aí é fundamental. A gente vai levar, sim, aquelas uma hora e meia, até 2 horas, né, se você escrever rápido, até 2 horas. Eu dato as razões com a mesma data? Sim, porque pediu para datar tudo com a data de interposição. Então, você vai fazer tudo na mesma data, tá bom? Se fosse na prática, você poderia primeiro apresentar a interposição, vai para sua casa, vai para o escritório, deixa passar o tempo, quando for intimado, apresenta as razões. Na OAB, não vai rolar ir lá, apresentar a interposição e aguardar na sua casa a intimação para apresentar razões. Tem que apresentar tudo. E para você apresentar tudo, você apresenta tudo no menor prazo, que é o prazo de 5 dias, previsto lá no artigo 593 caput do Código de Processo Penal. Então, por hoje, vamos conduzindo para o final. Pergunto se nós temos ainda alguma dúvida ou não. Se nós não tivermos, a gente já começa a se despedir, já começa a ir conduzindo aqui para o nosso final, já convocando vocês para a nossa próxima aula, que será também na próxima quinta-feira, no mesmo horário e lugar, tá? Posicionando vocês acerca do possível retorno às aulas presenciais, a gente mantém ainda a mesma perspectiva, pelo menos a priori, de retornar no dia 15, na segunda, mas essa é a perspectiva do curso, que ainda depende de uma autorização da prefeitura, tá? A prefeitura ia reunir hoje e amanhã para chegar a uma possível análise da primeira fase da liberação, né, da atividade econômica, e liberar uma segunda fase. E aí, se a gente se enquadrar nessa liberação da segunda fase, a gente liga para os alunos que estão conosco nas turmas presenciais para a gente retornar às aulas presenciais, tá bom? Mas não se preocupem, todo mundo vai ser contactado, a gente vai ligar para todo mundo e posicionar quando será o nosso retorno, já com o novo calendário daquelas aulas que ficaram pendentes. No mais, agradeço mais uma vez a presença de todos, a interação principalmente, é muito bacana, já que a gente está longe, se a gente conseguir interagir, a gente vai fazer o ambiente ficar ainda mais parecido com uma sala de aula, né? Então, se eu só falar e vocês só ouvirem, não fica bacana. Então, essa interatividade pelo chat, essas perguntas, esses comentários, essa animação, inclusive, que rola, eu considero fundamental para a gente aproximar a nossa aula aqui o máximo possível de um ambiente de sala de aula. Então é isso, gente. Obrigado por mais essa revisão. Obrigado pela presença de vocês. Na quinta-feira que vem a gente vai estar juntos, se Deus quiser. A gente vai continuar nessa pegada, continuar nos nossos estudos. A gente tem tempo, tem muita coisa que a gente pode ver ainda aí pela frente. Próxima aula a gente cumpre aquela promessa inicial que era de ver a noção, as noções de fase pré-processual. A gente faz isso na próxima aula, está prontinho aqui já, não deu tempo, mas não tem problema nenhum. A gente tem tempo para ver isso com bastante tranquilidade. Então, vou esperar que vocês mandem as peças para o meu e-mail. Confesso que um pouco
desiludido, né, de que vocês efetivamente mandem. Mas a esperança é a última que morre. No mais, fiquem com Deus, grande abraço. Até a próxima, meus amigos. Até mais.